Bom dia a todos. Nós estamos aqui, então, na nossa primeira live do Jazz na Sala. Eu sou a Inês, aqui de Manaus, sou produtora. E eu queria, em primeiro lugar, agradecer à Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas e à UEA por essa oportunidade. E nós estamos aqui, então, para apresentar o Rodrigo Ursaia, que está em São Paulo, saxofonista, e o maestro Rui Carvalho, que está aqui em Manaus, é o diretor artístico do Festival Amazonas Jazz. Algumas dicas que a gente queria dar, vocês podem acessar nossas lives pelo Facebook da UEA, da Universidade do Estado do Amazonas, pelo Facebook da Secretaria de Cultura do Estado do Amazonas e também pelo YouTube da UEA. Então, são esses 3 canais que vão estar disponíveis para que... e também pelo Facebook do Festival Amazonas Jazz. Então, esses 3 canais vão estar disponíveis. Vocês podem conversar com os nossos convidados através do chat, basta vocês digitarem as perguntas que vocês podem participar, tanto no YouTube como na Sala Saúde da UEA. Para entrar na Sala Saúde da UEA, basta ir no site da UEA, que vocês lá vão poder acessar a Sala Saúde. Então, vamos lá. Bem-vindo, Rodrigo Ursaia, bem-vindo, maestro Rui, agora é com vocês. Bom dia a todos, é um grande prazer estar aqui. Obrigado, Rodrigo, por aceitar o nosso convite, um grande prazer em rever você. Rodrigo Ursaia é um grande saxofonista que já se apresentou várias vezes com a Amazonas Band, e quando eu o convidei esse ano para participar do Festival Amazonas Jazz, antes dessa crise aí da pandemia, ele aceitou prontamente para se apresentar junto com a Amazonas Band e o grande Randy Brecker. E além disso, iria também dar um workshop e falar um pouco sobre a sua carreira. E aí essa é a ideia que nós temos agora, ao recebê-lo nesse encontro virtual, de dar a conhecer ao nosso público, de uma forma mais abrangente, Rodrigo Ursaia, que eu tenho o prazer de apresentar para vocês. Seja bem-vindo, Rodrigo. Bom dia, maestro. Muito obrigado. Muito feliz com o convite. Muito feliz sempre de poder participar das coisas que a gente faz junto, né? Poder fazer música junto, conversar sobre música. Às vezes que eu estiver em Manaus tocando com a orquestra, sempre foi um prazer enorme, uma grande honra. E ótimo estar aqui. E ótimo poder conversar e compartilhar um pouquinho da minha experiência profissional, né? Com os seus ouvintes, com o pessoal que está ligado aí nessa live. Muito obrigado. Legal, obrigado. Olha só, eu acho que nós podemos conversar sobre 2 coisas, assim. Por um lado, dentro da tua experiência profissional, como músico, como solista, como jazzista, como músico que atuou durante muitos anos em Nova York também, e atualmente atua em São Paulo e trabalhando internacionalmente, de uma maneira geral, e também sob o ponto de vista acadêmico, não é? Na medida em que você há muito tempo exerce também atividades acadêmicas como professor de saxofone, de arranjo e de outras atividades. Talvez nós pudéssemos conversar um pouco sobre a sua trajetória enquanto músico. Você nasceu em São Paulo, é isso? Eu nasci em Rio Claro, uma cidade perto de São Paulo, 200 quilômetros, mas eu só vivi o tempo inteiro em São Paulo, me formei em São Paulo e aí com 19 anos fui para Boston cursar a Berklee, bacharelado na Berklee, passei um tempo lá, tive excelentes professores, então é isso que você estava comentando da minha trajetória acadêmica, ela é bastante calcada assim na formação que eu tive muita sorte de ter professores realmente muito especiais. Então, na época que eu estava na Berklee, eu tive a oportunidade de estudar com o Charlie Banacos, que é um professor, ele não está mais vivo, mas é um professor de muita fama internacional, é uma pessoa que tinha codificado o negócio da improvisação muito bem. E ali também eu tive a oportunidade de estudar com o Hal Crook, também um cara de muita fama. E depois passei um tempo no Brasil, depois do meu bacharelado. Aí acabei voltando para os Estados Unidos, fui morar em Nova York para fazer o mestrado e tive 12 anos morando lá. Acabei fazendo mestrado e passei mais 10 anos depois morando. E também nessa época tive a oportunidade de fazer aulas com o Gary Dial, que é um professor muito especial, e o David Berkman, além do David Liebman também, que dava aula no Manhattan. Então, toda a minha, digamos assim, todo o sucesso que eu tive na carreira acadêmica é muito ligado à formação que eu tive. Eu sou muito agradecido, eu tive muita sorte. Legal. Então, assim, claro que a ênfase desde a Berklee até a New York, foi na Manhattan ou no New York que você estudou? Foi na Manhattan School of Music, fui fazer mestrado lá. Certo, fez o mestrado na Manhattan School of Music. Explica uma coisa, no Brasil, a
pós-graduação ela se dá muito em pesquisa, né? Pensa-se muito em termos de pesquisa na educação musical no Brasil em nível de pós-graduação. Como é que era o estudo na Manhattan? Era performance em saxofone, especificamente para jazz? Eu imagino que sim, pelos professores que você citou. Era isso que era enfatizado? Como é que se dava a grade curricular? O que é que era sugerido estudar, por exemplo, um Dave Liebman? Sim, era um mestrado prático, né? Era voltado para performance, não é um mestrado acadêmico. Tanto que o meu trabalho final, na verdade, não foi uma tese, foi uma apresentação final com todas as composições e os arranjos que eu tinha elaborado durante os 2 anos do mestrado. Então, é conhecido, acho que aqui no Brasil, conhecido como mestrado prático, né? Mesmo assim, academicamente, era muito puxado. Ele é um estilo americano de trabalhar a parte acadêmica, que é com muito volume, né? A quantidade de trabalho semanal era quase sobre-humana, para ser bem honesto. Era uma quantidade incrível, mas as aulas, a maioria das aulas que eram práticas, por exemplo, essa aula com o David Liebman era uma aula sobre improvisação, não ligada ao sistema tonal, né? Improvisação baseada em cromaticismo, que é uma especialidade dele. Tem até um livro sobre isso, o livro está bem aqui na minha frente, chama uma abordagem cromática para a harmonia e melodia jazzística. A aula com ele era completamente prática, a gente praticamente compunha uma música por semana e tocava essa música na aula, e essa música era comentada por ele e pelos outros alunos, e tinha uma abordagem muito, muito prática, assim como a maior parte do mestrado, né? A aula de história do jazz que eu fiz era bastante acadêmica, bastante abrangente também, com um professor excelente, que era super, que demandava bastante, ou seja, na verdade, mesmo sendo prático, a parte acadêmica ainda era muito demandada. A única diferença que eu diria é que eu acabei não escrevendo uma tese, fiz o meu trabalho foi mais na parte prática, mas a parte acadêmica também era bastante desenvolvida. Assim. Legal. Eu lembro que você me ofereceu um livro, inclusive, tinha umas 600 páginas, né? Chamado Jazz. Eu li algumas coisas, abri assim aqui, acolá e ali. Muito bem. Então, eu estou vendo aqui um disco até que eu tenho aqui em casa pendurado ali na parede, autografado pelo Liebman, né, que é um dos meus saxofonistas preferidos, com quem a gente tocou uma vez. Uma grande figura. E o que assim, dentro dessa tua experiência que você trabalhou com o Liebman, como é que você fez essa junção do jazz com a música brasileira em termos de linguagem? Dado que você hoje trabalha com grandes músicos brasileiros também, é desnecessário. Eu não vou citar aqui, posso omitir algumas, enfim, de todos, tantos nomes na cena brasileira com que trabalha. Como é que foi para você conjugar esses estudos do jazz com a música brasileira? Como é que se deu essa parada aí? Acho que vale a pena dizer que quando eu fui, faz muito tempo que eu fui para Berkeley, né? Foi em 87, estive lá de 87 até 90, e depois eu voltei para os Estados Unidos, fui fazer o mestrado em 2000, na Manhattan, fiz de 2000 até 2002. Essa era uma época que a educação, a parte acadêmica de educação musical no Brasil, na música popular, não na música erudita, mas na música popular, ainda não estava tão desenvolvida. Então, para mim, por isso que foi tão importante, né, também pelo fato de que eu era muito ligado à improvisação jazzística, foi muito importante para mim estudar nos Estados Unidos. Hoje em dia, vale a pena dizer que a educação aqui no Brasil se desenvolveu muito, principalmente a partir de 2010, 2008, 2010 para frente. Vários cursos de altíssimo nível com pessoas super gabaritadas apareceram. E hoje em dia eu vejo isso com outros olhos, né? Eu não sei se hoje em dia, se eu tivesse escolhido, eu faria as mesmas escolhas que eu fiz naquela época. Agora, em relação à pergunta que você fez para mim, sempre foi uma questão que eu tive que pensar bastante, porque, obviamente, quando você está estudando a linguagem jazzística, improvisação a partir da linguagem jazzística, você, tem uma diferença mesmo uma diferença melódica, rítmica, principalmente, né, da linguagem, de uma linguagem musical para outra. Lógico que música é universal, mas dentro dos estilos da linguagem tem uma diferença. E eu tive que sempre levar isso em consideração, e eu acho que eu pensei muito sobre isso, estava sempre na minha cabeça o tempo inteiro, mas principalmente pelo fato de eu ser brasileiro, ter nascido aqui e ouvir a música brasileira desde pequenininho, com as
características próprias da linguagem da música brasileira, e isso já me facilitava. Além disso, eu estudei, a época que eu estava morando nos Estados Unidos, foram 12 anos em Nova York, então é muito tempo. Mesmo assim, eu estava voltando bastante para o Brasil, e na época que eu morava lá, eu estudava bastante música brasileira lá. Estudei muito chorinho, aprendi muito, cheguei a montar um grupo de choro lá em Nova York, junto com outros colegas, alguns brasileiros, outros não, 2 americanos, e um australiano e 2 brasileiros. Tinha um grupo de choro, então eu mantive a ideia de continuar desenvolvendo a parte brasileira sempre presente. Então, era mais uma questão de estar com isso no meu radar e continuar buscando, né? Fora isso, eu transcrevia músicos brasileiros, estudava música brasileira, estudei percussão, que é muito importante para se desenvolver na linguagem brasileira, estudei pandeiro, estudei tamborim, estudei surdo. Na época que eu morava em Nova York, por incrível que pareça, por estar mais distante eu tinha que fazer um esforço maior, mas era uma coisa que estava o tempo inteiro na minha mira, né? Não perder esse contato. Eu lembro de nós uma vez conversarmos, não sei se você vai lembrar, mas nós estávamos conversando sobre a levada de jazz, né? Nós estávamos comentando sobre isso, né? Sobre você notava na banda que eu dirijo aqui, foi há muito tempo atrás, né? Que eu sempre puxava a articulação dos sopros, soava um pouco diferente daquilo que você estava habituado a escutar em Nova York. Eu me lembro que você comentou, primeiro dentro da levada, por exemplo, da bateria, da maneira como a base tocava, havia diferenças até de Nova York para outros pontos dos Estados Unidos, não é? Você lembra dessa conversa que nós tivemos? Não? Foi uma coisa assim? Não, honestamente não, assim. Não. Mas é uma coisa bem comentada, assim, que existe um negócio específico que se chama a semínima, né? A semínima de Nova York, a colocação da nota da semínima, a colocação da divisão rítmica do tempo da semínima em Nova York, que é um pouco mais para frente, mas ao mesmo tempo relaxado, que é um pouco diferente dos lugares, mesmo dos lugares nos Estados Unidos, de outros lugares nos Estados Unidos, e muitos bateristas comentam que é muito importante passar um tempo em Nova York para entender isso e assimilar esse tipo de coisa. Eu acho que daí tem a ver com a linguagem específica de cada lugar, como aqui no Brasil também, né, um país com dimensões continentais. Tem uma diferença da maneira como a música popular é tocada em São Paulo, como ela é tocada, sei lá, no Nordeste ou na Amazônia, né, em Manaus. Claramente tem uma diferença, e essa diferença ela pode ser quantificada em proporções rítmicas, né? Da interpretação do ritmo mesmo, onde que é a colocação da nota, se é um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, e o tipo de articulação se dá uma sensação um pouco mais mole, dissolvida, uma sensação um pouco mais dura e rígida indo para frente. Esse tipo de coisa acho que é bem claro, né? Viajando pelo Brasil a gente já percebe. Né? Tem a ver com o legado cultural, é como se fosse um sotaque da língua, né? Cada região tem a sua maneira de falar. Eu entendo agora, isso bem. Eu acho difícil de explicar isso, mas é fácil de ouvir e perceber a diferença. Né? Difícil é quantizar e explicar. Tá. E você conseguiu absorver isso? Como é que foi para você? Como é que você exercitava? Por exemplo, você falou muito de trabalhar chorinho. Eu sei de muitos músicos americanos, eu tenho amigos nos Estados Unidos, americanos, que levaram livros de chorinho daqui para praticar lá nos Estados Unidos. Não só a coisa do fraseado, como questão estilística e o conhecimento também do repertório. Eu ia te pedir, se não fosse indelicado aí com a sua vizinha, que você fizesse uma demonstração, escolhesse aí uma frase, não é? E trabalhasse, não é? Com diferentes formas. Eu me lembro de uma vez, até foi você que me indicou, eu acho que foi você que me indicou um grande saxofonista norte-americano, que é o Jimmy Green, lembra? Sim. Foi você que me indicou o Jimmy Green, não foi? No primeiro festival. Você estava em Nova York. E eu me lembro de um workshop que o Jimmy Green deu aqui, que foi fantástico, em que ele falou justamente sobre os professores que ele tinha tido na formação dele. E ele pegou uma frase do Coltrane e tocou sem nenhum tipo de articulação. E na sequência, ele tocou essa mesma frase com a inflexão que lhe seria dada por cada um dos professores que ele teve. Eu
não sei se... Eu achei aquilo fantástico, porque eu nunca tinha percebido esse tipo de coisa, né? E como potencialidade acadêmica também, de conhecimento estilístico, né? E você enfatizou que o conhecimento da história do jazz é muito importante para quem trabalha com educação de uma maneira geral, nos Estados Unidos em particular. Eu lembro de ter voltado a falar com o Jimmy Green alguns anos depois. Ele falou que estava estudando música barroca apenas para ter conhecimento, para poder falar com os alunos, para ter um conhecimento mais alargado. Aí, como eu já falei com outros, o Bob Miller, por exemplo, estudou música medieval, então um conhecimento muito amplo do que é a música. Então, o que eu queria te pedir aí, se você pudesse pegar uma frase, né, e exemplificar para a gente em que medida que isso se aplica no fraseado, né, que isso pode ser pensado no fraseado. Eu posso tentar, eu não sou honestamente um especialista nisso, né, mas eu posso tentar. Assim como você falou, né, esse eu já ouvi falar também de alguém que comentou comigo era um workshop do Stanford Marsalis também. Perguntaram para ele a diferença de estilo entre saxofonistas. Ele pegou o saxofone e imitou exatamente como o Ben Webster tocava, como o Coleman Hawkins tocava, como o Lester Young tocava, como o Charlie Parker tocava, a diferença de estilo, mas ele foi profundamente nisso, né? Eu já ouvi falar que o Wayne Shorter fez isso também, tipo, pega o saxofone e sai imitando imediatamente esses grandes heróis eu acho que isso tem a ver com estudar profundamente a linguagem e entender ela nas minúcias, que é uma coisa que esse pessoal tem, né, entre a música brasileira. Tem uma maneira fácil de explicar que tem a ver com a articulação, né, que a articulação um pouco mais para frente. Eu acabei de gravar a música Segura Ele, do Pixinguinha, com um amigo norte-americano, que é um vibrafonista, toca muito bem, que é o Tyler Blanton. A gente deve lançar isso aí nas redes sociais. Ele está acabando de editar, a gente vai lançar logo. E fica claro, assim, a diferença de articulação dele, como ele pensa sempre um pouquinho mais para trás. Ele tem um negócio mais relaxado, quer dizer, o pulso dele é muito firme, lógico, é uma pessoa que tem um desenvolvimento musical muito bom, super músico. O pulso é muito bom, mas a interpretação do pulso é um pouquinho para trás e tem a ver com a articulação. E daí, quando eu toco a melodia e ele toca a melodia, a gente não está gravando no mesmo lugar, obviamente por causa da quarentena, né? Tudo gravação de vídeo. Quando você junta os dois vídeos, tipo, não dá certo, assim, porque eu estou pensando para frente e ele está pensando para trás. É o mesmo tempo, é o mesmo andamento, o metrônomo está igual, certinho. É uma questão de como você interpreta só, entendeu? Conceitualização, concepção. Tá. Da interpretação, onde que está se faz algum sentido, mas... Esse é o jeito que eu toco normalmente, o jeito que ele está tocando, conseguiu, tá? É uma diferença sutil, não sei se dá para perceber, mas quando você coloca os dois juntos, não é a mesma coisa. É a mesma coisa que você imaginaria assim. Eu já vi também o Spock tocando, né? A gente teve a oportunidade de fazer um workshop juntos durante uma semana lá na Califórnia, né? Um negócio chamado California Brasil Camp, um negócio assim. E se o choro toca em cima da pulsação, o frevo, honestamente, para mim, vai mais acima ainda. Tipo, ele toca bem na frente, bem em cima mesmo, tipo, praticamente na frente do tempo. Se eu tentar tocar com ele, eu não consigo tocar nunca, porque nunca chega junto, porque a maneira que ele interpreta ainda é mais essa diferença que eu demonstrei agora, que pode parecer sutil, mas quando você toca, faz uma grande diferença. No frevo, para mim, pelo menos com a experiência de tocar com o Spock, é mais ainda. Eu tenho que me adaptar melhor. Tipo, eu tenho que estar o tempo inteiro pensando na frente. É como se pensasse um átimo de segundo, uma fração de segundo na frente da onde você normalmente pensaria. Tá. Uma coisa que eu observei trabalhando em alguns momentos com músicos americanos, né, foi essas questões interpretativas. Aqui há uma diferença entre o 4 e o 2. Né? Quando você trabalha, por exemplo, em 2x4, eles têm um pouco, não é tão natural para eles trabalhar em 4x4 pensando em 2x2. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim, entendo. Em alguns momentos, semicolcheia, por exemplo, a interpretação da semicolcheia tende sempre a ser sutilmente bibopada quando eles tocam, né?
dava a sensação de ser um pouquinho mais para trás, né? Mas também, por outro lado, quer dizer, é uma questão de escutar e ser claro, porque tem músicos assim extraordinários que você não consegue. Tinha uma big band canadense, que eu não vou lembrar o nome agora, mas eles tocavam assim, eles tinham estudado muito a maneira de tocar samba, isso era na década de 80, né? Que eu escutei essa big band, fiquei impressionado, porque soava como uma big band brasileira. Eu me lembro também de falar com o Lambari, uma vez há muitos anos atrás, sobre isso, né? E eles falaram que a articulação era cada articulação, cada banda desenvolveu o seu próprio tipo de articulação, porque até não é uma coisa estática e acaba sendo uma coisa bastante pessoal. Não é uma coisa estática, mesmo a subdivisão, a subdivisão rítmica, né, do jazz tradicional, assim, que você pode pensar em subdivisão por tercina. Então, a música brasileira é subdividida em semicolcheia, né, ou seja, quatro subdivisões por tempo. A música americana é mais comumente subdividida por tercina, 3 subdivisões por tempo. E a distância da tercina, onde a tercina cai, foi mudando com os anos também. Na época que apareceu o grupo do Miles Davis ali, tocando com Andy Shorter, com o Herbie Hancock, com o Ron Carter e o Tony Williams, né, o segundo grande quinteto do Miles, a colcheia deles não era mais, era bem menos swingada, assim, era praticamente reta, assim, o Andy Shorter tocando nessa época, a colcheia é praticamente reta. Mesmo o Coltrane já foi ficando um pouquinho mais... Lógico, a coisa vai mudando. Uma coisa que acontece é que o americano geralmente ele não entende, ele tem até a informação de que a música brasileira é em 2x4, mas ele sente a pulsação, mesmo sendo em 2x4, como estando em 4x4. Exatamente. Isso causa um problema, mesmo ele entendendo, eu sei, a música é em 2x4, mas ele sente o que a gente sente, ele sente 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, e não consegue não colocar a acentuação no tempo 2 e 4 para ele da subdivisão de 4. Né? Por isso vai ficando sempre um pouco arrastado e um pouco para trás. É uma questão de interpretação rítmica mesmo. Né? Legal. Olha, nós estamos ao vivo aqui falando com algumas pessoas que estão me seguindo. O Marcelo Figueiredo está mandando um abraço para você, não sei se você tem acesso aí. Grande Marcelo, guitarrista. Marcelo Figueiredo. Nosso aluno lá na faculdade de Souza Lima, super músico. Grande abraço, saudade dele. Espero que esteja bem aí, se protegendo aí nessa época esquisita. É o jeito, né? Você falou aí na Souza Lima, e até algum pessoal aqui de Manaus, nós tivemos um grato prazer de saber que eles estudaram aí, inclusive se formaram aí na Souza Lima. Eu queria que você falasse também um pouco sobre a sua experiência acadêmica no Souza Lima, porque é um conservatório, aliás, uma faculdade que se dedicou ao estudo especificamente da música popular, que fez um curso especificamente dedicado ao jazz. Como é que é a abordagem desse curricular, de maneira que ela se coadune com a legislação brasileira em termos de currículos de cursos de música em nível superior? Como é que isso funciona aí para você? A parte técnica realmente eu não saberia dizer como é que foi feita, né? A faculdade existe há 8 anos, acho eu. O conservatório existe há 40, é um conservatório muito tradicional em São Paulo, que tinha cinco unidades espalhadas pela cidade. Eu acho que agora diminuiu esse número e aumentou porque eles compraram um prédio novo, então tem um novo prédio da faculdade que aumentou bastante. E acho que o conservatório está se fazendo nesse prédio também, que fica ali na região do Paraíba. Né? O que acontece é que a faculdade, quando foi criada, ela foi criada com uma conexão muito forte com a Berklee em Boston. Né? É uma faculdade já muito conhecida, muito tradicional de música popular e de jazz, principalmente. Então, eles fazem parte, o Souza Lima faz parte do Berklee Network, ou seja, é um network, um agregado de faculdades de conservatórios no mundo inteiro, do qual o Souza Lima faz parte, e tem um currículo baseado no currículo da Berklee. Então, a gente tem uma grade parecida, o currículo é parecido, e nos 2 primeiros anos o currículo é idêntico. Tanto que, quando a faculdade se formou, na verdade, a gente só tinha... Eu não estava aqui nessa época, eu ainda morava em Nova York, mas eu sei que, quando se formou, só tinha os 2 primeiros anos. Você só podia fazer os 2 primeiros anos no Brasil, daí você podia completar
fazendo uma transferência para a Berkeley e completar o terceiro e o quarto ano do bacharelado na Berkeley. Aí, no ano que eu cheguei aqui, que foi em 2013, janeiro de 2013, voltei de Nova York, a faculdade daí abriu o terceiro e o quarto ano, foi quando eu entrei, e passou a ter o bacharelado completo na faculdade. E o terceiro e o quarto ano são baseados ainda no sistema que foi desenvolvido por muitos anos, né, por décadas na Berkeley, mas não segue exatamente a mesma grade, né? O que eu sei é que tem várias adaptações, o MEC teve lá várias vezes, são várias reuniões, tem uma coordenadora pedagógica que trabalhou nisso exaustivamente para poder fazer, porque tem as diferenças realmente de como de fazer parte da lei, né? Mas aí eu não saberia explicar. Assim. Não, tá legal. Tá. Realmente é uma coisa muito incipiente. Eu me lembro de ter trabalhado nisso para a Faculdade Cantareira de São Paulo e ter instituído o que seria um curso de música popular, apenas relatando brevemente, porque eu passei por essa experiência também há 20 anos atrás, talvez. Então, tá legal. Eu sei que nós estamos ao vivo falando com várias pessoas aí que estão seguindo. Eu queria colocar aí alguma pergunta no ar. Não sei se alguns dos nossos eventuais seguidores aí se poderiam manifestar. Não sei se tem como a nossa produção verificar isso e colocar alguma pergunta no ar para alguém que queira fazer uma pergunta para o Rodrigo Saia, para conversar com ele. Não sei. Como é que está, Inês? Tem perguntas aí rolando pelo YouTube ou pelo site da Secretaria? Está escutando, Inês? Está aí, Inês? Gostaria de colocar essa pergunta aí para eventualmente, para quem está nos seguindo aí, para colocar alguma pergunta, seja pelo youtube.com, tem um link aí, não é? Está sendo enviado para seguir pelo YouTube e também pela SEC, pelo Facebook, do Festival Amazônia Jazz, são canais para nos seguir. Inês, tudo bem? Você está acompanhando aí, a produção está acompanhando aí, põe o teu som aí, eu não estou escutando o seu som. Acho que você tem que trocar de fone. Não estou escutando. Não? Você não quer falar, Inês? Não quer dar uma palhinha aí? Eu não escuto o que você fala. Sumiu. Bom, paciência. A gente está aprendendo também. O papo aqui está decorrendo muito bem, eu estou te escutando muito bem, você está me escutando muito bem também. A tua vizinha não reclamou de nada até agora, que é ótimo. Você mora onde em São Paulo? Eu moro na região da Vila Mariana. É um apartamento, eu tenho uma salinha isolada que eu posso tocar, que eu isolei, né, que eu contratei uma pessoa para isolar. É uma salinha realmente minúscula, de 1 por 1, que a internet não pega, então não teria como fazer esse negócio de lá. Bacana. A gente está no processo de construir um estúdio, uma casa que está quase acabando, então daqui a uns 2 meses eu devo me mudar para lá e daí tudo será diferente. Então... Mas a pandemia aí já acabou, se Deus quiser, né? Olha aí, o Marcelo Figueiredo tem uma pergunta para te fazer, ele está digitando aqui. Manda aí, Marcelo. Marcelo está digitando uma pergunta aí que... Você tem acesso aí a essa barra de rolagem lateral com as perguntas? Tenho, estou vendo ela. Tem. Então tá aí, o Marcelo Figueiredo disse que tem uma pergunta que está digitando aqui. Deve ser uma pergunta bem longa, porque olá, tá... Peraí. Manda ver aí, Marcelo. Muito bem. Ele perguntou o seguinte: queria saber o que o Saia tem ouvido e estudado. O que é que você tem ouvido e estudado ultimamente? Eu tenho estudado, eu voltei a estudar, é um livro do meu grande amigo lá de Nova York, uma pessoa muito querida, um super professor, que é o David Berkman. Ele tem um livro sobre harmonia do jazz. Eu estou lendo esse livro de cabo a rabo de novo, acho que é a terceira vez que eu leio. Toda vez que eu leio eu aprendo muitas coisas técnicas, desde o básico até o super avançado, mas desde o básico até conceitos mais avançados.
mas é muito bem escrito e toda vez que eu leio eu aprendo pra caramba. É um livro que eu recomendo, depois eu posso passar aí. Não, você sabe que eu ofereci esse livro para o Enio Prieto, que é o primeiro álbum do Amazonas Band, um livro do David Burke, sobre estudo para improvisação. Eu comprei esse livro e depois ofereci para o Enio. Eu espero que o Enio convide aí o pessoal para eles façam um grupo de trabalho aí relacionado com isso. Mas ele tem dois hoje em dia. Tem esse da improvisação e tem um de harmonia, que também é incrível. Pois é. O de harmonia você lê, é um deleite. Você lê, você não consegue, parece um romance bom. Você começa a ler, você não consegue parar de ler. Você vai ao fim lendo ele, é maravilhoso. Esse eu não conheço. Então, eu estou estudando esse livro de novo, estudando piano a partir dele, né? É sempre uma briga, porque a maior parte do meu dia eu gasto tocando saxofone, mas o piano é muito importante para qualquer pessoa que queira compor, sempre, vale muito a pena estudar piano num nível mínimo, assim. Então, eu estou lendo esse livro, estou estudando, eu estou ouvindo muito as gravações do Lagerlund, guitarrista, que o Marcelo deve conhecer. Ele teve aqui em Manaus. Pois é. Ele esteve aqui em Manaus, tocou no Festival Amazonas Jazz. Muito especial. Eu estou estudando também bastante tem dois saxofonistas de uma geração mais nova que são muito especiais. Eles já estão há um tempo fazendo, mas não é todo mundo que conhece ainda, que são o Mark Turner e o Ben Wendell. São duas pessoas bem especiais. Eu estudo o que eles estão fazendo, estou fazendo transcrição deles há um tempo já, estudando o que eles fazem. Mark Turner também teve em contato com a produtora dele. Ele não tinha agenda para vir para Manaus, mas está na nossa lista aí. Esse é muito quente, é muito bacana. Muito interessante. Eu conheci ele pessoalmente, tive a oportunidade de assistir uma aula dele. É uma pessoa que tem tudo, as coisas que ele estuda muito bem explicado, uma pessoa que tem a parte instintiva, assim, emocional na música é claramente presente, mas o raciocínio dele é muito claro também. Ele consegue juntar os dois de uma maneira muito avançada e equilibrada, né? A parte emocional e a parte racional, para ele, são muito bem resolvidas. É um negócio bastante bacana de ver num artista, assim. Também estou ouvindo muito o grupo, estou tentando lembrar o nome aqui, mas está me fugindo o nome agora, o grupo de músicos lá do Francisco, né? É um grupo que o Miguel Zenon estava liderando, sabe? É um octeto que se junta todo ano. Como é que chama? Agora eu lembro. Não vou lembrar o nome agora. Eu falei com o Miguel quando ele esteve aqui em Manaus, tocando aqui no festival também. E é um grupo que, inclusive, faz turnês internacionais, que é um pessoal lá do São Francisco Coletivo. São Francisco Jazz Collective, acho que Jazz Collective, é isso mesmo. Eu sei disso. Até onde eu sei, o Miguel não é mais o diretor. Ele era o diretor por muitos anos, agora esse ano ele não é mais, né? Eles têm uma proposta artisticamente interessantíssima, vale a pena checar aí na internet, que tem bastante disco no Spotify, assim, é bem fácil de achar. Que eles se juntam, né, um grupo de 8 ou 9 pessoas, acho que é um octeto ou um noneto, e que as pessoas são escolhidas, acho que pelo próprio Miguel, e daí essas pessoas se juntam e fazem anualmente uma homenagem a um grande artista. Então teve do Michael Jackson, teve do Stevie Wonder, teve do Horace Silver, teve do Wayne Shorter, agora esse do último ano foi do Tom Jobim, e eles, cada um dos integrantes do Noneto propõe um arranjo baseado na obra dessa pessoa homenageada e escreve uma composição nova baseada também nessa obra. Eles se juntam, cada um traz uma composição e um arranjo originais, eles se juntam, tocam isso, daí gravam, fazem turnê a partir disso, e esses discos são incríveis, e as ideias de arranjo são espetaculares. É um negócio que vale muito a pena ser estudado também, de altíssimo nível, né? Bem bacana. Olha aí, o Marcelo está colocando uma outra questão, que é algo que tangencia a música, né? Que vários músicos falaram sobre isso, né? São duas coisas. O Marcelo está fazendo uma pergunta sobre você, uma vez ter falado com ele sobre a prática de yoga, meditação, e de que maneira é que você sente que isso aí se reflete nos seus estudos, por um lado. O Ed Serra tem esse tipo de abordagem também em relação à composição, à música e à vida, em que há assim, uma unidade, uma integralidade entre o fazer musical
e entre o ser, né? E a outra, isso é uma questão que ele coloca. E a outra que o Marcelo está colocando aí, ele está solicitando, se você pode digitar nessa barra lateral, está aí o nome do livro do David Burke. Você está vendo a barra lateral? Você pode digitar aqui o nome do livro. Você puder digitar o nome do livro aí. Eu sei que é David Burke, com B-E-R-K, não é? Na verdade é David Berkman. Eu vou... Ah, Berkman, é isso mesmo, é Berkman, é isso mesmo. Eu acabei de mandar... eu acho que o livro chama... o título é super simples, é Jazz Harmony Book, é o título mais... Jazz Harmony Book. Mas você... Ok. Tá bom. Se você procurar pelo nome dele, ele tem, até onde eu sei, 3 livros. O de improvisação, o de harmonia e um que é um guidebook, é um livro guia assim, para as pessoas que estudam canto e improvisação, que quer fazer sketch singing, para cantores. Que interessante. Esse livro eu não tenho, eu não conheço. Os dois que eu conheço são esses, e os dois eu recomendo fortemente. Esse de improvisação eu uso como uma das fontes do curso de improvisação que eu dou lá na faculdade, que o Marcelo fez parte. O livro do Berkman é uma das fontes, é uma fonte bem preciosa, porque tem informações maravilhosas lá e exercícios muito bons. Pensando nisso, Rodrigo, será que eu posso te fazer uma pergunta, fazer um pedido aí, que é o seguinte: você tem como demonstrar alguma coisa relacionada com esse tipo de estudo que você está efetuando atualmente, em termos de alguma frase ou algum conceito harmônico que você queira exemplificar numa frase de saxofone e mostrar isso? Eu sei que é uma pergunta meio... Só voltando um pouquinho atrás, você tinha me perguntado... prática do yoga, meditação, na integralidade, enquanto músico e tal. Isso faz uma diferença grande na minha vida, não só da parte musical, de aprender a me concentrar, aprender a dividir meu tempo melhor durante o dia, isso faz uma diferença grande, o seu contato com o instrumento, a conexão com o instrumento e a capacidade de desligar a mente fica funcionando 24 horas por dia, pensando em todo tipo de coisa que são superficiais, que são fora do seu... pensar no que você vai almoçar, pensar nos problemas que você tem, o que a sua mãe, o seu pai falou, o que a sua esposa falou para você, que te incomodou, esse tipo de coisa. Você tem a capacidade de desligar a sua mente, poder conectar com o que você está fazendo naquele momento. Isso me ajudou muito. Aliás, eu pratico meditação já há uns 5 anos, ou 4 anos, mais ou menos, um tipo de meditação bem específico que chama Vipassana, que tem centros no mundo inteiro que dão um curso introdutório de 10 dias, para quem estiver interessado. Eu recomendo fortemente, isso mudou a minha vida completamente, não só na música, como em todos os aspectos. Eu sou uma pessoa que tem uma possibilidade bem maior de me dar bem comigo mesmo hoje em dia por causa da meditação, para dizer o mínimo. Então, meditação Vipassana, mas antes de praticar, eu já tinha estudado um pouquinho a partir do livro, tem um livro muito famoso do Kenny Werner, que é... sim. Effortless Mastery. Esse aqui está na minha frente, para quem... eu tenho esse livro. Esse livro ajudou muita gente. Ele não ensina a meditação, mas ele explica a ideia de como... ele explica a partir do ponto de vista pessoal do Kenny Werner, o que mudou na vida dele quando ele aprendeu a desligar essa mente que fica girando o tempo inteiro e ter a capacidade mais de se concentrar, e como isso ajudou ele na música dele, na busca dele de ser o melhor músico. Esse é um livro que influenciou muita gente, que vendeu milhões de cópias, é um livro muito famoso e que me acendeu uma luz em relação ao negócio da meditação. A partir daí eu posso dizer que tive uma procura maior, estava mais no meu radar, e eu pratiquei mais um tipo de meditação tibetana, meditação aqui em São Paulo com uma professora incrível, que me ajudou muito, mas a coisa para mim funcionou mesmo quando eu encontrei o Vipassana, e daí do Vipassana eu acho que eu encontrei um lugar que para mim é o que vai ficar. Além da meditação, eu pratico yoga, diariamente também, um tipo de yoga chamado Ashtanga, também me ajuda profundamente, porque é um exercício que junta
junta a parte física com a parte mental, traz tudo junto. Então, fisicamente eu me sinto muito bem hoje em dia por causa da yoga, e tem uma conexão maior também com, né, a parte física e a parte mental, emocional próximo, Legal. um pouco mais melhor, mas é um caminho que vale muito a pena. Então, para qualquer pessoa que estiver interessada, eu recomendo fortemente. E se quiser me perguntar mais, eu tenho mais recomendações. É uma prática diária que eu tenho de meditação e yoga. Antes de encostar no instrumento, meu dia começa com meditação e yoga, e isso me ajuda muito. E você está conseguindo manter a disciplina e a rotina durante essa época de quarentena em todo mundo? Pois é, maestro, justamente por causa, eu consigo manter, eu fico até sem graça de falar isso, né? Porque eu sei que é uma dificuldade tão grande, né? Estudando o negócio da rotina, como é que vai... E eu me sinto ainda começando nesses dois processos até, né? Mas claramente me ajudam num nível que eu não sei nem comparar hoje em dia de facilidade que eu tenho, né, de lidar comigo mesmo em relação aos anos atrás por causa dessas duas práticas. Então, bastante agradecido, recomendo sem limites, né? Legal. E como é que é a tua rotina de estudo? Por exemplo, você quer exemplificar aí no saxofone? Você levanta de manhã, o que é que você... quando pega um instrumento... Eu lembro uma vez ter tido um workshop com um vibrafonista, o Friedman, né? Falou para mim que quando ele levantava de manhã, ele ia dar bom dia para o instrumento. Né? Chegava lá, falava bom dia, tudo bem, e tal, como é que vai, passou bem e tal. Ia falar com o instrumento, pegava o mallet lá e começava a fazer tirar som do instrumento para sentir, ele ia penetrando no instrumento e o som do instrumento ia penetrando nele. Era assim que ele... David Friedman, sabe, um vibrafonista que na época morava ele é de Nova York, mas dava aula em Berlim. Como é que é a tua rotina? É mais ou menos assim também? Você chega agora para pegar um instrumento para estudar, como é que você faria? Você quer exemplificar para nós um pouco sobre isso? Eu exemplifico. Eu tenho uma série de coisas que eu faço que fazem parte da minha rotina diária, né? E eu falo, mas só antes eu queria comentar uma coisa. Eu li também em algum lugar que o Horowitz, de manhã, a primeira coisa que ele fazia era tocar uma série de dó, só a nota dó, em todas as oitavas do piano, né? Então, em arpejos, assim, um monte de dó por alguns minutos para poder limpar os ouvidos, era a maneira dele de zerar o ouvido dele, assim, de dar um start no dia, né? De começar o dia assim, limpando, deixando a mente pura e limpa a partir da nota do dó como base de tudo, né? Então, só como curiosidade, era um negócio interessante. Você falou Horowitz, o pianista? Vladimir Horowitz. Tá. Sim, vou escrever aqui. Aí tem um outro livro bem bacana que eu li, esse aí só tem em inglês, aliás, o Kenny Brenner também só tem em inglês, infelizmente, até onde eu sei, né? Não tem tradução para o português. Mas tem um livro bastante interessante que chama Daily Rituals. Vou até escrever aqui. Daily Ritual. É um compilado de grandes artistas que a gente, não só músicos, mas escritores, artistas plásticos, isso, são grandes artistas de diversas áreas. Acho que tem cineastas, quais eram as práticas, as rotinas diárias dele, né, de como ele desenvolvia a parte artística dele diariamente. Então, acho que tem 150 grandes artistas, como eles tinham a prática diária deles. Eu aprendi muito, é muito inspirador, é maravilhoso esse livro. Desde o Mozart até o Stravinsky, até o Woody Allen, até o Berto Eco, acho que está lá. Então, como eles, na batalha do dia, né, porque é uma batalha, no dia você acorda, é uma coisa maravilhosa estar vivo, mas você acorda, o dia é uma batalha. Você acorda, começa a ter um monte de problemas. Como é que você consegue juntar a sua parte mental para poder se dedicar à sua parte artística, que geralmente ela pode ser muito subjetiva, né? A gente estuda, no saxofone você estuda escalas, estuda toda a parte técnica, mas a criação é muito subjetiva. Como é que você entra na parte criativa? Então esse é um livro muito bacana. Eu recomendo, né? Daí tem também uma história muito famosa da Carla Bley, a grande compositora. Você
bastante ela, né? Sim, Carla compositora para Big Band. Escalator Over the Hill foi um dos primeiros discos, que era um disco típico de 1969. Incrível, né? A obra dela é incrível. Fantástico. Casada Ela é com muito amiga do Paul Serginho Blay. Caran. Paul Blay, exatamente. Ela é muito amiga do Serginho Caran, que vai participar aqui também. Que legal. O Sérgio Caran tem uma relação próxima com a Carla. E daí eu ouvi dizer uma anedota, na anedota, uma história real sobre ela, mas uma história muito interessante, que ela tem uma prática diária de composição super restrita. Ela não abre mão das horas de composição que ela tem diariamente, né? De jeito nenhum. Então isso vem primeiro, né? A prioridade dela é primeiro as horas, sei lá quantas horas são, ninguém me comentou isso, mas é as horas de composição dela. Depois vem todo o resto. Aí tem uma história incrível, que parece que ela morava em New Jersey, ou perto, assim, um lugar que, numa época do ano, com muita chuva, acabou sendo alagado, e os amigos dela não conseguiam entrar em contato com ela, porque a região da casa dela estava alagada, e não sabiam dela, e estavam muito preocupados, e alguém foi até a casa dela descobrir, né, o que será que aconteceu com a Carla, o que será que está acontecendo com ela? E chegou na casa dela, ela estava no porão da casa dela, em cima do piano dela, porque a água estava inteira no chão, assim, até a altura do piano praticamente, tocando em cima do piano, compondo com um papel de música e compondo, né, em cima do piano, tocando o piano contrário, para não perder a rotina de, sabe, as horas de prática dela. Então ela não atendia o telefone, não, ela estava a casa inteira tomada de água, e ela compondo de cima do piano, ao contrário, tocando, escrevendo, para não perder as horas de prática diária dela. Lógico que isso parece um exagero, mas eu até entendo que uma pessoa eu honestamente entendo que uma pessoa se dê a esse tipo de trabalho para não perder, né, o que ela acredita que é a coisa mais importante do dia dela, que é a dedicação dela à arte dela. Né? Você está me falando... desculpa, vai. Desculpa. Não, só assim, eu não tenho esse tipo de... Obviamente eu não tenho esse tipo de disciplina restrita, mas eu sou bem feliz com a disciplina que eu tenho hoje em dia, que é de estudar tantas horas por dia. Eu começo sempre das coisas mais fundamentais, então sonoridade, daí eu toco escalas muito lentamente para lembrar a ligação do dedo com o instrumento e para ver como é que a minha parte mecânica está naquele dia, porque de dia para dia a gente acorda sempre um pouquinho diferente, não é tão difícil de perceber, né? Então eu toco escalas bem lentamente por um tempo, daí eu começo a fazer coisas mais rápidas, daí eu vou da parte mais prática e mecânica e da parte técnica para a parte mais artística, vou fazendo vários exercícios que são diferentes e vai ficando cada vez menos técnico e mais criativo. No fim do dia eu estou improvisando livremente, eu sempre deixo alguns minutos para improvisar livremente alguma coisa que eu esteja estudando. Rodrigo, você quer exemplificar isso de alguma maneira, só para a gente ter uma ideia, porque nem todo mundo aqui tem essa prática instrumental. Apenas uma breve demonstração de como é que você exercita essa rotina de trabalho, de estudo, né? Eu gosto, né? Então, por exemplo, o meu dia começa com notas longas e de harmônicos no saxofone, que para quem estuda o instrumento de sopro sabe que estudo de harmônicos é muito importante. Isso eu não vou poder demonstrar aqui agora, porque realmente faz muito barulho, mas claro. A próxima coisa que eu faço eu estudo escala cromática há um tempo, mas eu vou muito lentamente. Com o metrônomo, né, o metrônomo em 20, daí eu divido esse 20 primeiro em 2, daí 3, 4, 5, 6, 7, 8, daí 10, 12, 14 e 16. Eu chego se o 20 fosse uma semínima, eu chego a fusa, né? O fuso, semifuso. Sim. 16 notas por tempo. Então, começa... Ou seja, nada mais do que isso. Meu dia começa geralmente assim. Que dá tempo do ar começar a fluir bem, ele esquentar o instrumento, eu ter bastante certeza que eu não estou fazendo nenhum tipo de tensão aqui na garganta, nenhum tipo de tensão na boca. Então eu posso, como eu não estou pensando muito, é muito simples tocar uma escala cromática até em cima. Aí eu estou pensando em todas essas coisas. Se o meu dedo está perfeitamente colocado na chave, se eu não estou fazendo muita pressão nem pouca pressão demais, se a posição da mão está perfeita, se tem tensão
tensão aqui na boca, se tem tensão na mão, se tem tensão no ombro, em algum lugar. Então, meu dia começa assim, eu lembrando como é que é tocar um instrumento para o meu corpo, né? Então, e de uma maneira que seja a menos tensa possível. Então, aí, como eu não tenho que pensar em mais nada musical, fica bem fácil de fazer, é um scan que eu faço no corpo inteiro, né? Aí, daí, por exemplo, eu passo para alguns outros exercícios mais técnicos, então, seria, sei lá, o exercício que eu estou fazendo agora é um exercício de um arpejo em quartas, né? Vai aumentando de velocidade e passo por todos os tons, por todos os campos harmônicos, então maior, menor melódico, menor harmônico, maior harmônico, diminuto, aumentado, todas as possibilidades melódicas que eu tenho no exercício técnico. Aí eu começo a fazer algo que é um pouquinho mais técnico e criativo ao mesmo tempo. Por exemplo, eu faço um estudo de dupla de tríade, então eu estou estudando agora uma tríade maior e uma tríade menor, uma segunda abaixo dessa. Então, por exemplo, seria, eu vou tocar aqui agora a tríade de Dó maior e de Si bemol menor. Só que eu faço isso improvisando com o metrônomo, então, não como um padrão, mas como uma improvisação. Então, se o metrônomo estivesse tocando aqui a parte técnica e a parte da criativa, né, de como é que eu crio no momento, não é um exercício que está escrito no papel, é um exercício que eu estou criando. Sim. E você trabalha com memorização também, imagino, né? Isso te ajuda a memorizar também padrões? Me ajuda a memorizar, eu trabalho bastante, eu nunca escrevo nada, e eu peço isso para os meus alunos na faculdade, e é uma choradeira infinita, né? O pessoal fica realmente chateado comigo, mas eu forço bastante nessa parte, porque acho que para um improvisador, é muito importante que você desenvolva a parte mental, que nada disso esteja escrito, que tudo isso seja a partir do seu, né, que esteja já incorporado e você consiga tocar a partir de algo que você tem dentro de você, não que você está lendo fora num pedaço de papel. Essa parte da memorização também, quando eu estudei choro, me ajudou muito, porque choro as pessoas normalmente tocam. Primeiro que choro é muito complicado, né? As melodias geralmente tem 3 partes, tem bastante nota. Então é muito difícil você tocar choro. Lendo já é difícil, mas se você não. Tem que estar memorizado. Normalmente, dentro da tradição, normalmente está memorizado. Então, quando eu estudei choro, eu aprendi muitos choros e eu fazia questão de memorizar, isso me ajudou bastante. Então, sim, eu acho muito importante não ter nenhum desses exercícios escritos e tentar desenvolver eles mentalmente por ouvido, né? Ou raciocínio ou ouvido, para poder chegar no exercício. Então, esses são 2 exemplos que fazem parte de como é que eu vou passando da parte mais técnica para a parte mais criativa durante o dia, né? É interessante você estar mencionando isso, foi uma coisa que o Ed Serrat uma vez mencionou num workshop lá em Tatuí, um hornista e compositor que teve em Tatuí, da Universidade de Michigan, e um aluno perguntou para ele se tinha algum livro que ele recomendasse, algum método para estudar improvisação, e ele falou, olha, pega qualquer música do Charlie Parker, memoriza, né, e toca em 12 tons de cor, memorizado, e vai transpondo mentalmente, isso vai te ajudar e tal. E aí eu guardei isso na minha cabeça e um dia eu falei sobre isso com um amigo meu também, um guitarrista, e ele, uns tempos depois, falou para mim, nossa, não é que funciona mesmo, isso aí está me ajudando bastante, é interessante você mencionar isso. Ajuda bastante, para aprender repertório. O Marcelo está aqui falando com a gente. Rodrigo, você lembra que você transcrevia poucos compassos e tentava não tocar igual, mas utilizar as mesmas técnicas para adquirir a linguagem? Eu lembro você ter mostrado 4 compassos do improviso do Proveta. Você disse que era um universo de estudo. Você levou isso adiante? Pode falar um pouco mais? Não sei se você tem a pergunta aí transcrita, você entendeu? Sim. Pergunta do Marcelo. Não, entendo, sim. É algo que é muito conhecido, né, quem está estudando improvisação, é muito conhecido que transcrever solos de músicos é muito importante. Então, é uma coisa que você deve fazer, transcrever solos para aprender, que nem você vai aprender linguagem, você está aprendendo uma nova língua, você aprende por imitação no começo, né? Você aprende, né, um
bebê aprende ouvindo os pais e aquilo, por imitação, vai se transformando na própria linguagem. Daí, eventualmente, quando você domina a linguagem, você cria suas próprias frases da sua própria maneira, mas isso vem de um conhecimento da sintaxe, da gramática, do processo musical. Então, é muito conhecido que é importante transcrever, mas muita gente transcreve, e transcrever por si só já é um grande... É um super... É um processo que você aprende muito só na transcrição. Então, você conseguir tocar um solo de algum músico que você transcreveu junto com a gravação e tentando imitar todas as pequenas nuances de interpretação, de articulação, mesmo de afinação, onde que está a colocação da nota, aquilo que a gente estava conversando agora há pouco, né, sobre a colocação da nota de um americano para um brasileiro, para uma pessoa que mora em São Paulo, uma pessoa que mora no Nordeste, que mora em Manaus, que é sempre um pouquinho diferente por causa do sotaque local, né, ritmo, né? Esse tipo de coisa, só de você transcrever e conseguir tocar junto com a gravação e melhorar isso, já é bastante. Mas até os alunos da faculdade, eles têm bastante dúvida de o que eu faço com o solo depois de transcrito, né? Também é uma questão que as pessoas perguntam bastante. Tudo bem, eu transcrevi o solo, ótimo, já aprendi bastante. Mas como é que eu posso usar essa informação de uma maneira mais efetiva? E é uma coisa que eu uso, que eu aprendi com meus professores, que eu uso há bastante tempo, quando eu transcrevo uma coisa e eu acho uma parte muito interessante, tipo, eu transcrevi um solo do Proveta da música 1-0, uma gravação, eu tenho uma gravação ao vivo, uma gravação pessoal que eu tenho, né? E daí, no meio desse solo, tinha um chorus muito, muito bem feito. Parece uma composição, não parece tanto um improviso, sabe? É tão bem estruturado que é um chorus que parece que foi escrito, uma nova melodia, praticamente. De tão interessante e estruturado. Daí, o que eu fiz? Eu transcrevi o solo inteiro, mas esse chorus eu separei ele, aprendi ele em todos os tons, e aprendi ele num nível tão profundo, esse chorus, que eu conseguia tocar o chorus, ou seja, parafrasear exatamente o solo do Proveta sem tocar as notas do Proveta. Eu fiz isso como um estudo profundo, né? De pegar uma coisa só, em vez do solo inteiro ou vários solos, pegar uma parte desse solo e transformar ele num negócio, num estudo de longo prazo. Hoje em dia não está mais comigo isso, porque já faz um tempo que eu fiz, assim, né? Na época que eu demonstrava, eu tenho que voltar, eu tenho que trazer isso à tona de novo. Mas a ideia de que você pega aquele solo e você entende ele tão profundamente que você consegue tocar um solo que é parecido, e eu já vi outros músicos falando isso, o Joel fazendo isso, o Joel Frame, grande saxofonista, ele consegue também parafrasear o Charlie Parker normalmente, assim, entendeu? No meio de uma conversa. O Steve Coleman também, ele parafraseia os músicos, o solo tem aquele solo do Charlie Parker, na música Confirmation, aí ele toca um solo que não é o solo do Charlie Parker, mas é parecido, porque ele tem tanto aquilo tão dentro dele, que ele consegue parafrasear, tocar como se fosse falar com as palavras do Charlie Parker, mas uma nova possibilidade, entendeu? Uma nova ideia, a ideia do Charlie Parker com novas palavras, é isso, o contrário. É uma coisa, você está falando do Steve Coleman, que eu tive o prazer de ver ao vivo, na época que ele morava na Suécia. Vi ele tocando Giant Steps do alto, me lembro disso aí. E em outras gravações que eu escutei do Steve Coleman, uma coisa que me chama muita atenção nos improvisos dele, né, é que ele tem uma capacidade muito grande de citar o tema, de construir o solo sem perder a citação do tema. Uma peculiaridade de grande parte dos solos que eu escutei. Tem um disco dele que eu não vou lembrar o nome agora, e que ele faz isso o tempo inteiro, que é essa coisa da citação do tema. E que isso aí estava muito ligado nos primórdios do jazz, né, que você transformava o tema. Isso ainda está presente no teu conceito improvisacional contemporâneo? Sim. Você pega um cara como o Liebman, o Liebman é mais solto, né? Mas é mais solto, mas ele ainda está pensando em estrutura. Ele está pensando em estrutura. Mesmo que não seja racional, que seja de uma maneira instintiva, ainda tem estrutura, né? Até para falar sobre isso, eu vou até usar o exemplo de sabe o disco do Coltrane, se chama Interstellar Space? Sim, claro. Dele, do Rashid Ali, né? Sim. Ele fez cada peça é uma improvisação livre, de duo, só bateria e não tem um instrumento harmônico, só bateria e saxofone, e você ouvindo é uma improvisação livre e parece uma coisa realmente sem estrutura. Quer dizer, tem um tema que volta, mas
Mas a improvisação em si não tem tema necessariamente, mas ele está pensando numa ideia musical que eventualmente volta. Mas a improvisação em si parece realmente livre. Só que tem um livro do Lewis Porter, o grande historiador de jazz americano, que é uma biografia sobre o Coltrane, que num dos capítulos ele faz uma análise de uma dessas peças e ele encontra a estrutura na peça inteira. Apesar de parecer completamente livre, harmonicamente não tem nenhuma restrição, é tudo livre, tem estrutura da peça do começo ao fim. Cara, você está falando. É maravilhoso isso. E para mim, o Liebman também trabalha assim, ele trabalha livre, mas tem sempre a estrutura, nem que seja a estrutura mais sutil possível, tipo de contraste, de densidade e não densidade, mas sempre tem estrutura, entendeu? E a cabeça do improvisador, ele está sempre procurando, na minha opinião, isso, a não ser que esteja procurando especificamente quebrar as estruturas, que também é um negócio interessante. Você está sempre, a ideia é que você está sempre tentando achar o equilíbrio estético do aonde que você está indo, né, o que você está querendo expressar, aonde que está o lugar que você expressa melhor isso em relação à quantidade de repetição e de novidade, né? Sim. Quem apontou exatamente nessa direção, falou exatamente isso também lá em Tatuí, um workshop que ele deu, é um cara que você conhece bem, falou exatamente isso que você está falando agora, que é o John Rapson, da Universidade em Iowa. Sim, claro, maravilhoso, super querido, John Rapson. O John Rapson. Com ele junto lá em Iowa, né? Foi muito bacana. Isso. Ele dá aula lá, e ele foi membro do grupo do Anthony Braxton, né? Uma vez... Pois é, eu ia falar no Anthony Braxton, exatamente. Que tem, ele falava isso também, né? Que legal. Exatamente, que no fim das contas a coisa está sempre muito estruturada. Eu me apercebi disso trabalhando com o Célio Barros, que é um grande improvisador e um cara que trabalhava muito livre. Na época que eu tocava com ele, eu percebia que aquela música, não obstante parecia muito livre, e era livre, mas é como dizia aquele grande arranjador canadense que fez o Sketches of Spain, do Miles Davis. Gil Evans, que dizia: livre é como soa, não como está feito, né? Soa livre. Muito bacana, eu acredito cada vez mais nisso. Assim, exatamente. E daí você também entende que tudo é uma possibilidade, né? Exatamente. Eu queria perguntar aqui para a Inês se tem alguém me seguindo aí que queira fazer alguma pergunta. Eu vejo que o Marcelo Figueiredo está digitando. Inês, alguma pergunta aí de algum dos seguidores? Como é que está? Vou ver se eu consigo ler aqui o que a Inês está me mandando. Ok. Bom, nós estamos perto de encerrar a nossa conversa, né? E gostaria de fazer essa última pergunta aí do Marcelo. Rodrigo Pro virou com alegria no coração indica 2 álbuns, um clássico e um moderno. 2 álbuns, né? Saídos do forno, você tem alguma coisa aí? 2 álbuns? Alguma música aí, ó, ele está digitando aí. Álbuns, Você tem algum álbum que você... Tenho o que ele me pediu? Um mais clássico. Mais clássico e outro mais moderno. Eu vou falar os primeiros que me vieram à cabeça, né? É infinito, né? Claro, tipo, claro. A música, mas o Kind of Blue do Miles. Estava pensando nisso. Não dá para toda vez que você ouve, né? Eu tive a oportunidade no semestre passado de tocar. A gente fez essa gravação ao vivo, a gente fez a transcrição do solo, transcrição do disco, a gente tocou o disco inteiro na ordem ao vivo, no Sesc 24 de maio aqui em São Paulo. Foi um negócio incrível, a convite do Lupa, o querido Lupa Santiago, guitarrista, que é o coordenador da faculdade. Eu tive a oportunidade de vestir os sapatos do Coltrane e tocar o que ele tocou na gravação. Não que ele tocou, mas eu toquei o tenor dessa gravação, a gente fez o disco inteiro, e eu tive, né, eu ouço esse disco sempre, mas daí eu estudei esse disco a fundo de novo, e assim, é uma obra-prima realmente de uma capacidade transcendental. Então, toda vez que você voltar para esse disco, você vai sempre achar alguma coisa nova, interessante. Você sabe que esse disco foi gravado um tom abaixo, um meio tom abaixo? Não sabia disso. Esse disco tem um problema de rotação depois da edição. Eu tenho um livro, foi escrito um livro, o cara se chamava Ashley Ken, eu tenho esse livro em inglês sobre esse disco. Sim, ele escreveu um livro
sobre a gravação do disco, né, aliás? Já eu tenho esse sobre o processo de gravação. Isso, está em inglês. E ele já conta essa história, que na hora de fazer a masterização, saiu meio tom acima do original. É uma coisa muito louca. É maluco isso. Mas olha... E daí, no disco moderno, eu vou sugerir, não sei, é o primeiro que me veio na cabeça, mas é um que eu ouvi bastante ultimamente, se chama Terrible Animals. Aqui, nem é tão recente, acho que já tem uns 3, 4 anos. Terrible Animals. No Lagerlund. Certo. É um disco interessante porque tem um pianista que chama Sullivan Fortner, é um pianista novo, bem garoto. Eu não conheço. E esse pianista é um negócio diferente, assim, você ouve ele tocando, você não consegue botar o dedo em onde é que estão as influências dele, sabe? É tudo aberto, tudo livre, super livre, assim, super... Ele realmente é um pianista que tem um negócio diferenciado aí, um negócio que eu não tinha ouvido ainda até então. Vale a pena dar uma checada nesse disco. E o disco do Ben Wendell, esse último, que chama Seasons. Ben Wendell, saxofonista. Muito bom. Okay. Você estava mencionando agora que fez a parte do Coltrane lá no Kind of Blue. Nervoso e feliz. Ao mesmo tempo nervoso pra caramba e feliz pra caramba, porque tá louco. Estamos chegando ao fim do nosso. Eu espero que em breve você possa fazer a parte do Michael Brecker aqui, junto com o Reddy Brecker e a Amazonas Band, no Festival Amazonas Jazz também, né? Exatamente. Também é a mesma coisa, me deixou muito feliz e muito nervoso no mesmo minuto. Ao mesmo tempo, nossa, vestiu o sapato do Michael Brecker do lado do irmão dele, do Randy. Big shoes to fill, como dizem os americanos. Big shoes to fill. Com muita legal. Vai ser maravilhoso. Rodrigo, alguma consideração final aqui para o pessoal? Minha consideração final é assim, tentem manter a calma, quarentena é uma coisa difícil para todo mundo, tentem manter a calma, lembrem-se das coisas que são importantes, né? No meu caso a música, no meu caso na verdade a meditação e a música, e tenta se dedicar o máximo possível. Essa é uma oportunidade, é uma dificuldade muito grande, né? Tá nessa época de quarentena, mas também é uma oportunidade enorme para você se aprofundar em coisas que você não tem chance na loucura do dia a dia, quando está todo mundo trabalhando com 120% aí, né? Que é o que exige hoje em dia, pelo menos 120%. Então é uma chance de você poder se reacessar, recapitular, entender quais são as coisas que são bem importantes. Minha sugestão é aproveitem bem essa chance, possam se dedicar ao que mais é importante para cada um de nós, né? Imagino que seja música para a maioria das pessoas que está assistindo aqui, porque é interessado em música. Então, aproveite essa oportunidade para se rededicar à música, que sempre vale a pena, é sempre infinito e com muitos dividendos, né? Muita coisa a se ganhar espiritualmente. Legal. Então, olha, foi um grande prazer conversar contigo, Rodrigo. Muitíssimo obrigado por ter participado na inauguração desse Jazz na Sala. Obrigado. A Sala do Jazz. Maestro Rui, esse prazer é todo meu, sempre um prazer. As nossas conversas sempre são muito queridas para mim. Muito legal. Parabéns pelo projeto. Muito obrigado a Inês, toda a equipe que estava aí também ajudando a fazer isso se tornar realidade. Que tem uma ótima programação aí pela frente. Eu já vi convidados excelentes, maravilhosos. Eu tenho certeza que vai ser muito bom, de muito proveito para todo mundo que puder participar. Legal, maravilha. Olha, muito obrigado mesmo de coração. Um grande prazer em falar contigo e se cuida aí e faço votos para que a gente se reveja em breve e volte a fazer som ao vivo. Sim, tá bom, querido? Um grande abraço. Forte abraço para ti. Se cuida aí. Tchau e obrigado a todos que participaram também. Até mais. Tchau. Até logo. Lembrando que logo à tarde tem, às 15 horas, horário de Manaus, né? Vamos ter uma nova sessão com o pessoal da dança convidado, Mário Nascimento, Rui Moreira, participando desse Jazz na Sala, falando sobre dança contemporânea. Um abraço, até logo. Tchau, tchau. Fiquem em casa.